Agora, no Jornal da Manhã, a participação da nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães. Ô Vera, o presidente Jair Bolsonaro voltou a cutucar o vice-presidente Hamilton Mourão ao trazer à baila a escolha dele como companheiro de chapa e lamentar o fato de não ter escolhido o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ô Vera, o que isso mostra sobre a forma como o presidente conduz as questões políticas? Vera Magalhães. Olá a todos aí no estúdio e a quem nos ouve e nos assiste. Mostra que o presidente não tem nenhuma lógica na forma como ele conduz essas questões. Tiago Berrache, havia uma comunidade no finado Orkut, eu lembro que o Mauro Betti citou o Orkut aí na segunda-feira e também me ocorreu. A comunidade chamava assim, qual é a importância do evento? E aí juntava um monte de coisas aleatórias e irrelevantes, que parecem ser a principal preocupação do presidente da República ao fazer política. Você veja, ele fez uma reunião, vamos lembrar, na terça-feira, para criar seu novo partido Aliança pelo Brasil, no dia da promulgação da reforma da Previdência, o projeto mais importante, provavelmente, dos 4 anos do seu governo. Ele não foi à promulgação para comandar essa reunião, lançaram um manifesto, e ele aproveitou que encontrou o príncipe para puxar essa conversa. Poxa, devia ter sido você e não aquele Mourão, o meu vice, tenho uma dívida eterna com você. A história vazou, foi publicada, e aí ele deu uma cutucada no vice que estava quieto. E é um vice que, enfim, teve algumas divergências com o presidente, mas parou de expor publicamente essas divergências. Mesmo no caso do filho, Eduardo Bolsonaro, aquele caso do AI-5, Mourão foi discreto. Quando questionado, ele disse que o próprio Eduardo Bolsonaro já tinha voltado atrás, que não era caso para a cassação do seu mandato. Ele contemporizou com outras polêmicas recentes envolvendo o presidente da República, tem evitado aquelas entrevistas que ele dava quase diariamente na saída ali do anexo do Palácio do Planalto, onde fica a vice-presidência, e isso coincide com a cúpula dos BRICS, sendo que o vice-presidente tem um certo papel nessa questão de relações internacionais. Ele esteve na Rússia, ele esteve na China, ele é alguém que é respeitado no cenário internacional. Você tem uma série de chefes de estados dos BRICS aqui e que estão vendo a seguinte situação: o vice-presidente envolvido nessa questão bizarra, que não diz respeito ao seu mandato e que o presidente trouxe à baila, a invasão da embaixada da Venezuela, quando haveria um fortíssimo esquema de segurança e, no entanto, não foi suficiente para impedir que aliados de Juan Guaidó tentassem tomar ali o poder na embaixada da Venezuela, já na presença de muitos dos chefes de Estado dos BRICS aqui no Brasil. E esse estado de coisas que nada diz respeito a questões importantes que estão sendo tratadas nessa cúpula, como a tal área de livre comércio entre China e Brasil e outras, fica o presidente se dedicando a essas irrelevâncias num momento em que ele é o anfitrião de uma cúpula importante de chefes de Estado. Ô Vera, essa questão da escolha do vice também levou à revelação de detalhes constrangedores, do processo. Ficou pior a emenda que o soneto? Kalina, muito pior. Por quê? Porque quando o Bolsonaro faz menção a esse fato de que está arrependido de ter escolhido Mourão e não o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança como seu companheiro de chapa, surge um dos dissidentes, aliás, surgem 2, do bolsonarismo, para contar como foi a história. E aí você vê que a escolha do vice na chapa de Bolsonaro foi um misto de paranoia, baixaria e improvisação. Alexandre Frota, deputado, hoje deputado, diante do lamento do Bolsonaro, falou: seria legal também que exibisse aquele dossiê, aquelas fotos do príncipe, para a gente saber por que ele foi preterido. Aí o próprio príncipe vem a público para dizer que Gustavo Bebiano, então presidente do PSL, coordenador da campanha de Bolsonaro, o teria preterido como vice já às vésperas da escolha por conta de um dossiê falso que mostraria fotos suas ou imagens em orgias gays e agredindo moradores de rua. O próprio Luiz Felipe trouxe isso à tona. Aí Gustavo Bebiano, chamado ao debate, esse que também não tem nada mais a ver com o peixe, já está em outra, já se filiou a outro partido,
grava um vídeo de 15 minutos em que explica como foi esse processo, que Jair Bolsonaro recebeu o dossiê, ficou preocupado com o abalo de imagem que poderia haver, essas relações do príncipe com fatos inusitados, né, para dizer o mínimo, e constrangedores, e desafia o presidente a dizer em público que foi ele, Bebiano, quem montou o dossiê. A gente tem um trecho aí desse vídeo, vamos exibir aí para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Então eu gostaria de desafiar o presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, a comprovar, a provar essa mentira, tá certo? Eu gostaria que o presidente tivesse a coragem de dizer isso olhando nos meus olhos, né? Que tanto o ajudei, fui leal, correto o tempo inteiro, né? Fiz das tripas coração para ajudá-lo a chegar à presidência da República. Então você veja, qual é a necessidade de trazer um caso, quase casos de família, só que de família não tem nada, à baila durante uma cúpula internacional importante, da qual o Brasil é o anfitrião, um caso antigo, não muda a vida de ninguém. Bolsonaro acusa a imprensa de se preocupar só com detalhes do seu governo e não dá destaque às coisas importantes, mas é ele quem faz isso o tempo todo, é ele quem puxa esses assuntos, é ele quem faz com que a imprensa tenha de repercutir assuntos nonsense, bizarros e alguns até escatológicos como esse, pessoal.